This is the Blue Reset. Olá, eu sou Danilo Santos e esse é o The Blue Reset, o podcast quinzenal da Desk Manager. E aqui a gente fala sobre inovação, eficiência e, é claro, inteligência artificial. E hoje eu estou muito feliz, estou com 2 CIOs, carreira internacional. Eu fico muito feliz quando eu vejo brasileiro fazendo carreira, tanto no Brasil quanto fora, mas para mim é sempre uma grande satisfação, é um espelho. E fica aqui um recadinho, você prestar bastante atenção, olhar o que esses caras já fizeram para que a gente consiga olhar e falar do Brasil para o mundo, tem sempre condição da gente levar para fora. Eu sei que lá fora a gente tem bastante coisa e hoje o tema é sobre varejo, pessoal. E assim, a grande dificuldade, a gente sabe que lá na ponta tem aquela satisfação quando a gente compra o nosso produto, a gente está na loja, a gente está no shopping ou até mesmo pelo e-commerce. Então a gente fala de CX, né? De experiência do cliente, mas não é aí que nasce. Então nasce lá na retaguarda, tem toda uma questão de back-office, tem toda uma questão de logística. E eu estou aqui com esses 2 caras para a gente falar um pouquinho de quais são os desafios, principalmente agora na era da inteligência artificial. Gente, estou aqui com o Djalma. Tudo bem, Djalma? Um prazer, obrigado pelo convite mais uma vez. Legal. Prazer estar junto com vocês, com a audiência, com o Marco. Espero ter a oportunidade de trazer bastante insights aí para o grupo que está assistindo. Obrigado, Djalma. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que a vida está corrida para vocês. Marcos, a mesma coisa, você acabou de chegar, está na correria aí, se recuperando, fuso. Obrigado mais uma vez. Brigadão, viu, Marcos? Obrigado a vocês. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Muito bom trocar experiência e passar um pouquinho da experiência nossa, principalmente para esse pessoal novo aí que está chegando na área aí para assumir posições estratégicas nas empresas. Tem a geração Z, Y, X e agora IA, né? Já tem uma geração nova aí. Gente, antes de eu começar falando aqui sobre essas questões de desafio, varejo, enfim, TI, Djalma, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da sua carreira, o que você já construiu, principalmente essa questão da carreira internacional, que eu acho bem legal, aquele dia a gente bateu um papo. E, enfim, fica à vontade, por favor. É um prazer, obrigado, cara. Meu nome é Djalma, assim, em resumo, são 35 anos na área de tecnologia. Acho que desses 35 foram 10 anos como CIO. As 2 últimas empresas que eu passei foram a Schneider Electric e a Whirlpool, né? A Whirlpool, dona da Brastemp, da Consul e da KitchenAid. Acho que antes disso eu tive a oportunidade de passar por empresas de consultoria, de telecomunicações, bancos, né? E na área de manufatura também, acho que deu para trabalhar na Cadbury Adams, conhecer chocolate, Gums, Confection, né? Deu para conhecer a parte de café, Nespresso foi outro lugar que eu tive a oportunidade de trabalhar. E acho que essas 2 últimas, a Schneider Electric e a Whirlpool, me trouxeram uma visão bastante ampla em termos de varejo, especial varejo de consumo, né? Uma coisa é vender café no shopping Guatemi, a outra coisa é vender Brastemp no Largo 13, né? São 2 mundos, né, meu? Você mudou completamente, né? Valeu a pena para aprender. E atualmente eu presto serviço de consultoria e tecnologia e também tenho uma posição junto com a Beta Global Partner. Fui convidado para assumir a diretoria de operações. Estou lá ajudando a equipe a crescer. Legal. Marcos, fala um pouquinho você também, por favor, se apresenta. Bom, meu nome é Marcos Pazin, estou com 30 a mais aí na área de tecnologia. Os cabelos não escondem. Os cabelos não estão mais aqui. 30 a mais. Já passei aí por desafios nacionais e internacionais, por grandes empresas, já passei pela Sadia, MS Farmacêutica, enfim, empresas aí de renome tanto nacional quanto internacional, né? Sempre trabalhando aí, né, desde implementações de projetos no mundo SAP, aí um pouquinho, em torno de 30 anos no mundo SAP exclusivamente em implementações, né? Atualmente eu estou no Grupo Adicus, né? Uma empresa nacional que cresce muito, vira internacional esse ano, né? Eu acho que isso é uma satisfação para todo mundo, né? Ter uma empresa nacional fora do Brasil, né? Isso é muito bacana, né? E lá a gente tem muito desafio, né? Porque lá a gente é uma indústria que produz para a gente mesmo vender, né? Então, quer dizer, hoje tudo que eu vendo é o que eu produzo. Então, a gente cuida desde a matéria-prima até a ponta final lá do nosso cliente, que é o mais importante nessa cadeia toda. Caramba, que satisfação. E olha que momento eu comecei, eu não sabia disso, muito legal, a gente não combinou. E aí, mais uma vez, é o que eu falei, né? Da gente conseguir trazer
do Brasil para fora. Eu tô nessa mesma ideia aqui com a Desk Manager. Eu antes peguei um produto francês e levava para o Brasil, enfim, e agora pegando o Desk Manager e levando para fora. Mas vamos lá, é sobre vocês. Senhores, só a pontinha do iceberg quando a gente fala sobre trazer uma ideia do marketing, investimento no marketing, o aplicativo de vendas, quando a gente fala um pouquinho sobre essa parte do PDV, ou essa parte, né, de frente de loja, como você comentou. Mas e o desafio de ter isso conectado com o back-office, falar de processo, TI, manutenção, RH? Começando com você, Djalma, o que você pode trazer de experiência? É só realmente a pontinha do iceberg ou não? A importância é só do marketing e o aplicativo na ponta? Não, excelente tua pergunta, cara. Eu acho que existem algumas características que a gente deve oferecer sempre que a gente pensa em atender o varejo, né? Então, se a gente pensar como consumidor, e essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, se colocar no sapato do consumidor, né? A gente começa a entender alguns pilares que a gente precisa oferecer. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Então, qualidade, valor agregado, consistência, padronização. Então, uma das empresas que eu passei, a Nespresso, por exemplo, era uma que assim até hoje visava a padronização de atendimento em qualquer boutique que você entrasse, em qualquer lugar do mundo. Então, e isso para mim começa a definir qualidade, começa a te trazer uma justificativa do porquê muitas vezes pagar mais num produto. Então, por que você compara o produto A com o B e você compra o A? Muitas vezes não é só a qualidade, é o que você está vendo, é a experiência que você tem na ponta. O PDV e todo o atendimento no front passa por isso. Agora, vale lembrar, e aí eu vou para a minha última experiência, que eu acho que a maior frustração de qualquer comprador é você passar do carrinho, colocar o shopping, pagar, e aí descobrir que o teu produto, por razões XYZ, não vai chegar na data. E eu acho que aí, e quando eu falo de chegar na data, é para frente ou para trás, né? Vale dizer que chegar adiantado também pode não ser uma boa opção. Se você mora num condomínio, se você tem que autorizar a entrada, se você está preparando a sua casa, se você tem que estar em casa para receber o produto, chegar adiantado nem sempre também é uma vantagem. Então a gente quando fala não chega no horário, a gente sempre pensa no atraso, mas vale a pena dizer que a gente tem que ter sistema e controle para que chegue também no horário e evite o adiantamento. Para terminar, eu acho que para tudo isso que eu falei, para você conseguir conectar do front até a parte de entrega, incluindo, por exemplo, field service, assistência técnica, você tem que ter ferramentas conectadas para que todo esse processo traga uma experiência positiva para o consumidor. Assim como nós, né? É exatamente como nós. Acho que o Marco estava falando lá fora do Mercado Livre, acho que esse é um exemplo clássico. Hoje em dia o que a gente mais espera é planejamento e entrega, o schedule que está sendo cumprido, porque hoje em dia mais do que ninguém, todos aqui tem agendas que são agendas diversas, precisam estar em vários lugares ao mesmo tempo. São Paulo traz desafios gigantescos de deslocamento, então acho que mais do que nunca a necessidade de ter essa integração do front até o back passa por toda essa jornada do consumidor. Essa foi a minha experiência. E você, Marcos? Acho que isso daí é vamos dizer assim, a gente tem que se colocar, eu sempre falo que a gente tem que ser o consumidor primeiro e depois pensar como melhorar a vida do consumidor, né? Então, eu sempre falo, gente, como é que eu faço para chegar, quando eu chego numa loja, como é que eu quero ser atendido, né? Então, eu quero ser bem atendido, eu quero que a vendedora me dê atenção, eu quero que ela me explique o produto, eu quero entender o que eu estou comprando, né? E quando a Adipus, ela é uma empresa que ela tem um produto de alta qualidade, né? Um perfil de consumidor exigente, né? Então, quando você chega numa loja, você está procurando o quê? Qualidade no atendimento, que a pessoa conheça o produto que ela vai te vender, né? E toda essa parte que está por trás, né? Que é desde o momento da produção, logística, chegada, né? A parte ali da loja, mesmo da venda, né? Da experiência de você não ter que ficar esperando ali horas para passar um cartão, para emitir um cupom. Enfim, são vários detalhes, né? Que a gente avalia e que a gente tem um ciclo de sempre melhorar, né? O que eu falo assim, a gente hoje entrega muitas vezes um MVP que a gente fala, né? O mínimo viável funcionando, né? Porque muitas vezes você começa a querer o ótimo, né? E você nunca chega no bom, né? E aí, o que eu falo? Vamos entregar o básico bem funcional e depois vamos
melhorando, né? Vamos trazendo experiência, vamos criando coisas novas. Então, eu sempre olho assim, o meu objetivo hoje na área de tecnologia é atender bem quem está lá na ponta da loja comprando ou quem está no site, né, fazendo lá a busca do produto e fazendo a compra dele online, né, que é uma tendência, cada vez mais a gente sabe que isso é importante. Tem produtos que eu acredito no varejo que ainda o consumidor quer ver, quer pegar, quer sentir, quer experimentar, né? E a gente tem muito isso daí na loja, né? Que a gente chama que tem a cadeira na loja que o cliente vai lá e faz aquele tratamento, né? Aquele início do tratamento ali naquela cadeira, no qual ele experimenta um pouco dos produtos. E aquilo ali traz para o cliente, né, uma satisfação de ele querer comprar para ele continuar o consumo daquele produto. E muitas vezes pelo site você não tem essa mesma percepção, a não ser que você já passou por isso e aí você quer continuar, né, comprando, e aí muitas vezes por falta de tempo, locomoção. Hoje a gente fala que o Brasil, aí, a locomoção pelo Brasil hoje é muito complicada, então você acaba muitas vezes indo pelo site, comprando pelo site. Eu acho que é uma tendência normal disso daí, né? Mas eu acho que assim, eu sempre penso assim, vamos olhar e vamos ver o que o cliente pede e o que ele quer. Então eu falo que isso é uma constante melhoria. Não tem assim, agora tá bom, não. Tá bom, mas vamos melhorar, né? Eu sempre tá bom melhorando, que isso que eu falo que as empresas começam a se destacar quando ela tem sempre esse olhar no cliente, né? E não só querer vender em massa e esquece muitas vezes quem é o cliente que está na ponta comprando. Caramba, muito legal. E assim, eu já deixa eu pingando a segunda aqui. Não, foi muito bacana aqui. Você também já trouxe alguns insights. Aqui em 2026, a gente tem visto que o pessoal está com mais de 40% na preocupação. Não é só na questão relacionada ao preço, que o preço vai fazer a diferença, mas que a qualidade, a frequência, essa questão do end-to-end, né? Eu falo muito aqui, pessoal, é ponta a ponta, não é só uma parte. Então, tudo isso que você acabou de falar me lembra do meu último podcast também, com um dos CIOs aqui, que estava até com a gente lá no EATEC também. Marcos, PDCA, basicamente está falando é fazer todo o ciclo de melhoria contínua. Exatamente. Então, não é só preço, é isso aí, é frequência e qualidade. Faz sentido? Não, total. Eu acho que assim, se você não pensar nisso, né, e quando a gente fala em melhoria, melhorar muitas vezes algum processo na logística, é melhorar um processo lá no marketing, é melhorar o aplicativo que você está fazendo a busca do produto, é melhorar o site que você está buscando e melhorar a loja, né? Quer dizer, criar na loja um ambiente favorável, que você se sinta bem para você poder estar conectado ali, falando assim, puxa, eu não estou preocupado com o preço do produto. Eu estou preocupado que esse produto vai me atender. Porque muitas vezes, eu já passei por isso, muitas vezes você paga e você sai satisfeito. E muitas vezes você paga e sai insatisfeito, que esse é o pior momento que tem, né? E a gente não está nem fazendo comparativo de preço. Você fala assim, poxa, se isso aqui fosse bom, pelo menos, eu ficaria satisfeito, né? E muitas vezes o produto não é bom, né? E a gente percebe muito isso, que os concorrentes que a gente tem, muitas vezes o cliente até ele vai e busca um concorrente, mas depois ele volta porque a qualidade, né? Aquele atendimento, né? Aquele carinho todo que o pessoal da loja tem, isso daí faz muita diferença. Pô, legal esse ponto, né, Djalma? Então é isso, não é só preço, então é ponta a ponta e tem que estar sempre pensando em melhoria. E aí eu vou pegar uma pitadinha aqui, melhoria e inovação caminham junto? Cara, aí é o meu aprendizado, né? Eu acho que antes de falar em inovação, você precisa garantir uma operação sólida. Então, é muito difícil você falar, vou gerar espaço para inovar ou vou investir em alguma coisa, se a operação que você tem que oferecer hoje não está trazendo para você e para o seu consumidor a qualidade que foi acordada. É o que o Marco falou aqui, o Marcos falou de básico bem feito, né? Básico bem feito. Você não está fazendo nem o básico bem feito, como é que você quer fazer inovação, né? É exatamente isso, que era uma das coisas que a gente estava comentando. Então, isso vale para tudo em tecnologia, né? De repente você fala assim, estou querendo criar um sistema novo, a operação hoje está rodando, estou querendo investir em parte de infraestrutura.
pô, o celular do meu CEO está funcionando. Então, parece coisa simples. Não, mas acontece. Não, Mas você é tem que ir isso. equilibrando, né? Então, Vocês lidam com isso o dia inteiro, né? é isso, e o mundo de TI é um mundo interessante, porque muitas vezes na cadeira de líder, como o Marcos tem, eu também, você trata demandas que são completamente diferentes. De um mouse até um sistema ERP, né? Que a gente está falando de SAP, é uma das coisas que eu gosto de conversar também. Então, são demandas muito, muito diferentes. E quando você fala de consumidor, eu acho que parte de você também a experiência para entender dessas demandas, o que pesa para ele na hora de estar olhando a tua companhia e voltar a comprar o teu produto. Porque às vezes, e aí eu acho que faz a diferença da loja, né? O Marco falou bastante de loja. Eu também sou o cara da loja. Eu acho que não existe ainda nada na face da Terra que substitua a interface e o contato humano. Eu acho que não. E volto a dizer, quando você passa uma Black Friday e você está no campo, é lógico que a hora que anuncia o teu produto na Globo e você vê sair de 5 mil para 80 mil hits, o que você tem no teu e-commerce, esse é um negócio muito legal de você aprender. Agora, é muito legal você também estar na Magalu, ou lá na Casa Bahia, ou em algum cara, na hora que está pegando, lá no sábado, na sexta, no domingo, para entender como você interage com aquele consumidor, o que ele está buscando. De repente, ele não está preocupado com um produto super, ultra, hiper, ele está preocupado com a bandejinha que está dentro da sua geladeira, ou com o acessório que está vindo junto com a sua cápsula. Então, acho que esse contato com o consumidor é muito valioso e é o que, no final, faz a diferença. É lógico que tem a geração, né, mais nova, que compra tudo por e-commerce, mas tem uma geração que ainda precisa disso que o Marco falou, e é exatamente isso. E o latino é assim. O latino. Especificamente o latino é o cara que quer tocar, quer pôr o sapato no pé, quer botar a camisa, é muito do latino. Você vai para o americano é outro consumo, você vai para o europeu é outro, mas a hora que a gente entende o mercado e oferece isso que o Marcão falou, acho que a gente acaba ganhando aí a preferência do consumidor. Eu vi uma reportagem outro dia, e você falou do americano, e aí eu não entendia isso. As medidas lá são super granuladas, certo? Porque eles têm esse lance de comprar à distância e tal. Então eles têm umas medidas meio que específicas, né? A gente aqui na PMG é um negócio meio padrão. Porque a gente gosta de ir lá, experimentar. É ou não é, Marcos? Isso aí, Exatamente isso. É diferente, né? O consumidor brasileiro, ele é um cara exigente, né? Ele é um cara que ele não é um cara. O americano, eu estava lá agora há pouco tempo, né? Você vai lá, você compra, eu quero uma calça tamanho tal, com comprimento tal, Acabou. e meia calça, você não reclama, né? O brasileiro não, ele quer ir lá, ver se fica bom, se serviu direito, se aparece isso aqui, não mesmo. aparece ali, se, né, a costura está mais para a direita, para a esquerda. É diferente o perfil, né? Não tem jeito, né? E a gente tem que, eu acho que assim, as empresas que não vão se adaptando ao perfil do consumidor, ela tende a perder o mercado, né? E você vê empresas perdendo o mercado e elas ficando cada vez mais longe do consumidor, né? E muitas vezes isso daí faz uma diferença muito grande. Aí você fala assim, poxa, aquela empresa de não sei quantos anos, como é que ela está entrando em recuperação judicial agora? Aí você fala assim, poxa, uma empresa tão grande, vendia tanto, fazia tanto, mas o que aconteceu? Ela foi se distanciando, né, do consumidor, e o consumidor, é lógico, ele vai procurando coisa nova, né? Ele vai procurando o que é bom, o que é melhor, né? E a economia acaba levando ele para esse caminho, né? Então, isso eu acho que é importante. Não, muito legal esse ponto que você trouxe e me remete a algumas perguntas, mas eu já vou voltar nesse tema. Mas antes eu quero só trazer aqui a ideia de fragmentação e gargalo. A gente está comentando da distância. E aí, olha só que legal, a próxima etapa aqui a gente falar um pouquinho do WhatsApp. Vocês lidam com isso tanto na compra, eu acho que no suporte, quanto no uso interno da TI. O WhatsApp hoje, ele gera um gargalo, essa questão do e-mail, gera um gargalo, ruído ou não? Vocês lidam bem com isso? Fala um pouquinho, Marcos, como é que funciona eu acho isso? que, assim, hoje o WhatsApp é uma ferramenta que é obrigatório, eu acho que nas empresas, porque assim, hoje a gente tem nas lojas, as vendedoras, cada uma tem o seu WhatsApp, tem os seus clientes, e o cliente gosta muitas vezes de tirar uma dúvida, ele esquece muitas vezes uma sequência de usar um produto, muitas vezes a vendedora abre uma oportunidade para ela questionar o cliente se ele está precisando daquele produto que está acabando, né, para fazer uma nova venda. E eu tenho amigos que frequentam as lojas da Adicos e eles falam assim para mim, nossa, Marcos,
a pessoa lá, fulana, tal, nossa, ela é muito legal, porque eu comprei, depois de 3 meses ela lembrou e ela me perguntou se já estava acabando, se eu precisava de alguma coisa, que ela mandava para mim o produto, né? Quer dizer assim, esse relacionamento, ele fica perto. O que a gente tem que, na verdade, as empresas têm que, eu acho que se preocupar é segurança, né? Eu acho que é importante, né? Porque assim, como que eu faço a segurança do WhatsApp? Tem que ter. Como que eu faço a gestão dele? Né? Porque muitas vezes, hoje, o WhatsApp ele pode ser usado contra a empresa. Né? Porque dependendo do que você descrever no WhatsApp, aquilo ali vira um documento que pode gerar um processo, que pode gerar isso. Então, assim, Processo contrário, então, assim, ao mesmo tempo que ele traz essa, vamos dizer assim, essa coisa boa, né, de você tentar vender mais, trazer o seu cliente, fazer tudo, tem a contrapartida, que você tem que também tomar cuidado. Quanto custa a segurança disso? Como que eu faço para ter essa segurança? Como que eu faço para ter esse controle? O meu vendedor, se ele falar alguma besteira, como que eu faço para mim saber se ele realmente falou isso daí ou não? Então, assim, tem muita coisa que eu acho que assim, a tecnologia ela tem que ser muito bem para cada segmento e para cada negócio, ela tem que ser muito bem pensada e tratada, né? Porque a gente vê muitas vezes empresas, e isso foi noticiado aí algumas vezes aí fora do Brasil, de casos de processos que gerou multas altíssimas, porque um vendedor no WhatsApp falou, xingou, falou mal de um cliente de uma forma que gerou para o cliente, olha, eu não gostei do jeito que foi escrito aqui, eu vou processar essa empresa. Né? Então, isso tem que tomar cuidado. Então, eu falo que assim, o WhatsApp é bom, tem que ter, mas tem que também cuidar dele para ele não virar, né, uma bomba dentro da sua empresa. Né? E para você, Djalma, alguma coisa que você pode acrescentar ou não? Só teve alguma... Eu acho que sim, cara. O Marco trouxe uma coisa muito legal. Eu acho que assim, governança, mais do que nunca hoje é necessário. Eu tenho um jeito de pensar, eu acho que a gente tem que ir onde o consumidor está. Então, se é através do WhatsApp que a conexão é feita, a gente tem que estar lá. Tem que chegar nele, né? E eu tenho que trazer governança para garantir proteção para a companhia e para o próprio consumidor. Acho que esse é um tema. Agora, para mim, existe um segundo tema, o Marcos falou isso, né, bem, porque me lembrou, que é como a gente usa isso em termos de suporte, field services, atendimento, que é uma coisa, e muito bem colocada, é assim, a demanda, né? É o CRM clássico, né? Olá, como é que você está? Tudo bem? Eu sei que você gosta desse produto, faz X meses que você comprou, está acabando, vamos lá, né? A outra coisa é você depender de WhatsApp e e-mail para abrir um canal de suporte, para abrir um incidente, para fazer uma gestão de um serviço. E aí sim, muitas vezes pode se complicar, né? Acho que a gente já falou muito de segurança, de governança, mas pode se complicar porque a companhia precisa ter uma plataforma pensada para que essa informação não se perca. Então assim, eu estou falando com você via WhatsApp, eu estou abrindo chamado, sei lá, para o meu fogão, ou para a minha máquina, ou para o meu carro. Como se garante que essa conexão está sendo uma conexão gestionada, contento, para que esse consumidor receba o serviço de acordo com o que ele contratou? Então, eu acho que essa é uma preocupação que muitas vezes a gente acaba não tendo, né, no sentido de gestionar a ferramenta, a plataforma e garantir que em termos de fluxo, da hora que o cara fala um oi até a hora que eu fecho esse case, a gente tem, né, esse fluxo bem acompanhado. Acho que essa é o outro lado da preocupação que a gente tem que ter também. Não, faz total sentido. E eu tenho casos assim de insucesso de WhatsApp, principalmente nessa parte de vazamento que ainda não foi resolvido, né? Está muito próximo a mim. E até num hackathon recente, a pessoa até fez um projeto e eu falei, olha, aqui está o maior gargalo, a segurança dos dados. Porque a ferramenta ela até que funciona, ela aproxima, mas o problema é o que você está levando para o outro lado. Né? E aí o uso de uma plataforma ainda não oficial, que eu acho que esse aí é o que pega, né? Vocês concordam? Totalmente. Porque a gente quer acelerar, né? E aí a gente escala o caos, porque aí não é oficial, aí ferrou. Aí o que você falou não tem nada, né? Nada. E é muito sério, eu acho que no final, o Marco falou muito de LGPD, né? De muito governança, segurança. A gente está passando por um momento de sociedade onde isso está ganhando uma relevância absurda. Né? Então, mais do que nunca, um ping no WhatsApp vira um instrumento oficial, que é o que a gente está falando.
Então, assim, e mais, eu acho que para terminar, e fatalmente talvez seja um terceiro pilar que eu penso muito, a base de conhecimento e a relação com o consumidor fica com o cara do WhatsApp. Então, assim, amanhã ou depois esse vendedor sai da loja do marketing e vai vender sei lá o quê, carro, loja, brinquedo, eletrodoméstico, ele leva isso junto com esse cara. Exatamente. Então, assim, e esse é um problema gravíssimo para manter a gestão. E amanhã, depois, se o cara quiser mover o processo, até você gestionar. Não, que era o vendedor que saiu faz 2 anos e que não está mais, que o chip, que o celular, que o contato, que o e-mail. Então, eu volto a dizer, eu acho que essa parte é uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado também. Tem que ter Não, é bem complexo. Muito legal, muito legal. Quer acrescentar mais alguma coisa, Marcos? Não, acho que é isso aí, né? Ele falou, acho que perfeito, acho que a gente tem que tomar cuidado. E eu falo que o principal, muitas vezes o principal problema está dentro da sua casa, né? Isso aí. Porque o vazamento, né? Eu falo que o hacker pior que tem é o seu usuário. É o seu usuário. Porque ele é que clica na onde não deve, ele é que manda Ele coisa que cai no phishing. né? Ele que cai no phishing. Então, esse cara, muitas vezes a pessoa fala assim, um não, desafio. mas a rede está totalmente segura, desafio. porque não tem acesso externo. Não quer dizer nada. Nada. E se o cara clicar aqui, pronto, isso aí. lascou, né? Então, assim, verdade. a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Não, eu gostei demais. Bom, falando um pouquinho de caos, eu queria trazer agora mais ali, tipo, o que vocês tiveram aí ao longo dos anos. Começando com você, Djalma. Claro. Tem alguma história relacionada à falta de tecnologia que você estava no meio? Ou um amigo que deu uma travada, você, né? Aquela história do amigo, esse Lá amigo em Nárnia, né? É. Não foi lá em Nárnia. que travou, falando inclusive de vazamento, travou uma venda ou deu algum problema com essa questão de fidelidade de cliente, por exemplo, no marketing. Já tiveram algum caso histórico? Depois eu vou pegar um do Marco aqui. Já, do não, Marcos. eu acho que a gente pode destacar 2 momentos, né? Acho que um momento foi planejamento de tecnologia e infraestrutura, que muitas vezes a gente entende que vai muito além da fronteira da sua companhia. E eu vou dar exemplos, essas enchentes que a gente teve no Sul, a gente tinha fábrica no Sul, a gente tinha centro de distribuição no Sul, as estradas foram fechadas. Então, um ponto e de novo a tecnologia, quando vem situações como essa, você descobre que fisicamente você não tem acesso ao CD e à sua planta. E não tem como esse produto chegar ou como esse produto sair, né? Você não consegue fazer a matéria-prima chegar e não consegue fazer esse produto sair para escoar como a gente tinha planejado. Esse é um caso que independe de tecnologia, vai além da tecnologia, mas que me trouxe um ensinamento bastante grande do que é plano de contingência, do que é continuidade de negócios, né? E como que a gente tem que usar a TI para isso. Então, aí vai um pouco além. No final das contas, a consequência é que na prateleira eu não tinha meu produto para vender. E não era algo que dependia só desse fluxo de informações. Dependia de uma condição da natureza, né? Um acidente da natureza, que muitas vezes faz a gente repensar a estratégia de logística, distribuição e posicionamento, por exemplo, de fretes, de transportes e aí vai. Então, acho que esse foi um caso que ficou para mim, que aí não é só, né, tecnologia, eu acho que é algo que a tecnologia também, de alguma forma, tem que ajudar a prever e pensar em sites de contingência para distribuição para casos como esse, acho que esse é um ponto. E aí vem a tragédia. Eu acho que, gozado, toda vez que alguém me pergunta isso, a primeira figura que me vem é a figura que eu tive lá de, quase 100 caminhões parados na porta de um centro de distribuição, esperando uma bendita nota fiscal para sair fazendo transporte, né? E é engraçado porque muitas vezes você descobre que tem uma parte de gargalo que você controla, tem uma parte de gargalo que você não controla. Lembrando, quando saiu o DANF, emissão de nota fiscal eletrônica, muitos anos atrás, essa era uma maior tragédia que a gente tinha, né? Mandar para o governo validar, voltar e imprimir essa nota fiscal. E ali a gente descobriu também que o problema tinha um limite, né? Tem essa parte que é minha, quando eu mando para o governo e volta, aí até saber o que está acontecendo lá é uma outra situação. Não, e o mercado vivenciou isso agora de novo, né? Exatamente isso. Exatamente. E aí eu acho que assim, acho que a maior cena, para mim, uma das maiores é eu olhar o meu CD, tem aquela fila de caminhões, todo mundo está esperando para sair, todo mundo bravo, e impactos na cadeia logística inteira, porque
Tem cara que está te esperando amanhã e não vai chegar, tem cara que está esperando daqui 2 dias e não vai chegar. Você vai ter gasto adicional com transporte, com motorista, com combustível, com a diária da noite, porque o cara vai ter que, né, passar a noite em algum outro lugar, com segurança, porque muitas vezes é uma carga que, né, é valiosa, você tem que pensar como carregar. Com a recepção do outro lado, que o cara está planejado para te receber hoje, não é amanhã. Amanhã você precisa ver se ele tem slot para abrir a casa dele e receber esse teu produto. Então, acho que assim, no final, essa figura dos caminhões, porque nota fiscal não existia, e o quanto eu posso controlar isso, pode ser uma impressorinha que está lá dentro de casa e eu preciso resolver, mas pode ser um problema fora do meu controle, que eu também, de alguma forma, tenho que aprender a contingenciar. Eu acho que esses são 2 casos de imediato, assim, que saem na minha cabeça. Contribuiu demais. E você, Marcos? Histórias? A gente tem, assim, tem várias histórias enfim, de problemas que a gente teve, né, dentro da empresa e coisas que acabam fugindo realmente da sua, vamos dizer assim, por mais que você mapeie tudo, por mais que você tente ter tudo no controle, você muitas vezes foge realmente, né? Eu tive assim alguns problemas, assim, eu falo que não é falha porque não é uma coisa que deu o erro e a gente não corrigiu. É coisas que não foram, de hipótese alguma, em nenhum momento mapeado e fugiu realmente da cadeia, né? E teve empresas que eu trabalhei que teve algum impacto que foi rapidamente resolvido, sim, foi rapidamente ajustado, sim. Eu acho que o importante é, de cada falha que você tem, de cada processo que ocorreu aquele resultado não esperado, eu acho que a gente tem que criar ali o quê? Uma história, né? Uma documentação, um mapeamento, para que aquilo ali sirva de lição de futuro, para que você não tenha mais problema relacionado àquilo. Então, um problema que eu vivi em algumas empresas é, você vai fazer uma atualização de sistema e muitas vezes você não tem a documentação. Aí você não tem a documentação, mas você tem que atualizar. Aí você atualiza, aí testa, valida, tá tudo, põe no ar, dá um problema. Aí você fala, o que aconteceu? Né? Mas ninguém viu, não, ninguém sabia, não tinha documentação, né? E todo mundo quer se defender, né? E eu falo que quando dá um erro, seja qual for o tipo do erro, eu acho que todo mundo tem que se unir, né? Sala de guerra e resolver. Eu acho que esse é o primeiro passo. E depois, eu acho que lições aprendidas é pegar tudo que ocorreu, documentar, validar, deixar pronto para que aquilo ali não ocorra mais, né? Então, são pontos importantes. A gente eu tive alguns problemas aí que, tipo, puxa, paramos a venda próximo do Natal, né? E aí, o que aconteceu? O consultor foi lá, gerou uma mudança no SAP, o SAP parou todas as lojas, isso daí, tipo, próximo do Natal, e todos os consumidores querendo um cupom fiscal para pegar o panetone, concorrer ao carro e tal. E aí as lojas querendo vender, só que não dava o cupom para o cara concorrer, comprar o panetone e tal. Aí começa a falar que a gente está sonegando, né? E começa aquela história, não, essa empresa sonega, não sei o quê. E aí até você resolver, ajustar e falar isso não corre mais, demorou 3 dias. E nesses 3 dias a gente estava assim, dezembro, ali para o dia 15, dia 18 de dezembro, coisa assim, e aquele caos total. E a SAP falando assim, olha, isso daí demora 72 horas e temos que esperar e não temos o que fazer, né? E a gente tem que esperar, vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Então, assim, isso é uma coisa que pode acontecer? Pode. Foi falta de controle? Foi, né? Porque o cara foi fazer uma coisa que não devia ser feito, né? E isso daí virou o quê? Lições aprendidas. Hoje, o que a gente faz? Chegou em novembro, a gente congela os sistemas e não mexe mais nada. Isso aí, simples acabou, assim. Entendeu? Não vai ter problema nem na Black Friday, nem no Natal. É isso aí. Você fica com a garantia de que tudo vai correr bem e as vendas não vão parar, né? Acho que isso é importante. Eu costumo dizer, quando eu pego... eu não quis interromper ali o Tchau, mas eu costumo dizer que deu aula, vocês dois aqui. Não, deu aula, porque é isso, porque a gente vive num momento diferente, e a galera meio que utopia, né? É o que você falou, vai dar problema, a gente vai ter esse tipo de parada, né? E você comentou a questão do aspecto que está externo, né?
por mais que a gente tenha um plano de continuidade, a gente faça análise de risco, não tem como, é o que você falou, não estava na previsão, né? Não tem jeito. E você fala assim, e aí o pior, muitas vezes quando isso ocorre, se gera-se aquela crise de culpa. Quem é o culpado, quem que errou, né? Um atirando no outro, né? Foi você que não viu, você que não testou, você que não sei o que, você. Isso. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso, sabe? A gente está dentro de uma empresa e a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? E quando você está numa empresa que você tem, igual a Adcus, né, que ela produz tudo que ela vende, né? Então ela tem todas as etapas da cadeia dentro do negócio dela, né? Ela não é só uma indústria. Eu trabalhei na MS, a gente produzia e jogava nas farmácias, né? Trabalhei em varejo na IMC, que você vai lá, fazer seu prato, comia e acabou, né? Então assim, lá não, lá você faz tudo. Então quando ocorre seja qual empresa for, acho que a primeira coisa, sala de crise, vamos lá, vamos resolver, não tem apontar dedo. Eu acho que depois disso o que eu não faço mais para não errar mais, né? Então, é criar esse modelo, criar essa documentação, né? Porque eu vejo que muitas empresas, isso é normal, eu trabalhei em várias empresas, quando eu chego lá, quando você vai ver documentação, não tem, né? Quem fez de algum jeito, que não documentou direito, ou uma documentação que é de 88, quando implantou o primeiro RP e depois dali para frente ninguém mais fez nada. Então, assim, a gente hoje, na área de tecnologia, ela é muito rápido, as coisas acontecem, né? E ela tem hoje um reflexo muito grande em toda a empresa, né? Não é aquela coisa assim, parou só a contabilidade, beleza, tá, não. Hoje, você deu um problema, você para todo o negócio, né? Você não para aquilo ali ou aquilo ali. Você, deu um problema aqui, começa aquela cadeia de para. Então, a gente tem que hoje, assim, deu problema? Para, vamos rever. Dá para voltar um passo atrás e deixar do jeito que estava? Não dá. Agora já mudou o status, não tem como. Então vamos arrumar. É aquela coisa de junta todo mundo, põe todo mundo lá, vamos resolver, vamos sair dessa crise aqui, vamos entender o que aconteceu, vamos procurar causa raiz e resolver causa raiz e vamos documentar para que isso daí não gere mais crise aqui dentro. Fazendo isso daí, né, o que aconteceu no último ano, né, da Black Friday e Natal, a gente congelou em novembro, passamos redondo todo o processo, dobrou venda, dobrou tudo e zero problema. Porque lições aprendidas, né? E foi bem tratada. Isso que eu acho que a gente tem que entender e resolver. Eu acho que esse é o papel que a gente tem que estar à frente, né, e absorver isso daí e não gerar dedo, culpa, né, porque eu devia ter feito, que eu devia ter... não fez, né, e então tem que resolver, acho que esse é o ponto. Olha que legal, então, aqui já pegando aqui o gancho para você, então as empresas perdem tempo, e aí falando no geral para vocês dois aqui, com o famoso jeitinho, né, que lá na frente a gente sabe que vai ter um retrabalho. Você falou de causa raiz. Então eu já vi que você é contra do jeitinho. Não, você acha que a gente perde tempo? Lá a gente assim, lá consultor falou jeitinho, já era, o cara tá fora, né? Legal. Consultor de SAP falou, não, eu vou desenvolver um Z lá não existe no vocabulário nosso. Os dois aqui são de SAP, né? A gente fala assim, não existe isso daí. Mas Chega por a que dizer. isso daí? Porque é remendo, sabe? E quando você começa a fazer puxadinho, fazendo... exceto assim, olha, não existe nada, não tem como, temos que fazer alguma coisa. Aí é diferente. Aí você está criando alguma coisa. Mas fazer assim, puxa daqui, arruma aqui, que eu arrumo dali, e depois, o que vai acontecer com o novo? O novo é outra história, né? Então, eu não gosto daí, assim, eu sou totalmente contra. As empresas que trabalham comigo, né, que são os fornecedores hoje lá, eu até falo, gente, é muito chato, né? Eu sou muito chato, porque eu pego muito no pé mesmo, e eu, assim, sou muito naquela linha de bater para vamos fazer o certo. Muito bom. E você, Djalma? Não, eu estou completamente de acordo. Ele está falando de Z, eu estou lembrando dos Zs, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa onde eu tinha aí 450 programas Z para administrar. E eu acho que o Marco falou uma coisa muito legal. O primeiro exemplo que ele trouxe foi a atualização do sistema. E é aí que a coisa entorta, né? Principalmente quando você tem um ambiente absurdamente otimizado, customizado.
é na hora do upgrade que você entende o quanto aquilo vai te trazer de desafio, quer seja pela documentação, quer seja pela consequência de patches que vai ter que aplicar e que fatalmente vão trazer problema com todos aqueles Zs que foram desenvolvidos. Então, eu acho que a gente está num momento interessante de mercado onde essa parte de padronização, né, essa parte de quero utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, mais do que nunca agora faz diferença. Lembrando de novo, né, principalmente para o mundo ERP, quanto mais você utiliza o padrão, maior valor da ferramenta você está tirando. É simples assim. Exatamente. Então, assim, se a gente conseguir, dentro das nossas posições de líderes de tecnologia, influenciar o negócio a ponto de fazer que o negócio entenda, inclusive, os seus processos, que entenda que eles não são tão especiais. Agora eu estou falando de mim como negócio, né? Que não existe muitas vezes tanta especialização para você ser obrigado a criar um programa otimizado para atender uma determinada necessidade. Quando você consegue, como executivo, trazer isso para a corporação, e a corporação entende o benefício, fica muito mais fácil atuar na ponta do que no back. Então, para mim, acho que o que ficou muito de lição nesses anos de trabalho foi isso, customização de preferência absurdamente controlada, né, que seja, né, uma plataforma que a gente use o máximo possível do que vem padronizado, que isso provoque dentro da minha companhia a revisão de operação e de processos, inclusive da documentação, de treinamento, que isso tudo faz parte, né? Sustentabilidade, acho que no final a gente está buscando sustentabilidade, uma das coisas que o Marcão falou. Vale lembrar que um recurso que desenvolve e sai deixa um legado para dar manutenção que muitas vezes você não tem capability para fazer, né? Que é outro tema que a gente sempre tem que estar olhando. Então, eu concordo completamente e eu sou muito assim hoje. Se a gente parar para pensar, e é meu último ponto de reflexão, eu não conheci ninguém na minha vida ainda que tivesse condições completas de calcular um ROI com base em usabilidade de uma determinada licença. Eu não conheço. Então, você vai falar assim, quantos por cento da capacidade da tua licença SAP você realmente está utilizando no teu dia a dia? Eu, até hoje, já tentei fazer isso, já fiz, já cheguei próximo, mas é muito difícil você calcular. A única coisa é que um KPI como esse, para mim, tem que ser utilizado de imediato. Quanto menos customizações e menos mais valor daquela licença você está podendo tirar, enquanto usuário, enquanto companhia. Caramba, muito bom isso. Eu falo que papo bom dura pouco. A gente está indo para o final, mas eu tenho mais duas aqui para vocês. Antes da gente falar de IA, e olha só, você já até fisgou aqui. Eu ia falar de eficiência e ROI e IA. A dificuldade de primeiro implantar, depois gerar ROI. Mas vamos deixar por último essa daí. Tá bom. Coisa rápida, vocês têm algum caso, a gente fala, o The Blue Reset é isso, né? Não de recomeçar, de fazer do zero, de fazer de novo. Mas vocês comentaram de maneira rápida, teve alguma coisa que vocês fizeram para... você comentou de fazer freezing, não fazer mudança brusca em, sei lá, Black Friday, ou Dia das Crianças, Natal, Ano Novo. Mas coisa rápida, Djalma, você teve alguma coisa que você fez que de fato melhorou? Eu acho que, para mim, existe uma palavra hoje que a gente está usando muito, observabilidade. Eu acho que essa é uma palavra que, para mim, hoje pega profundamente em termos de tecnologia e infraestrutura. Eu estou aprendendo, né, porque muitas coisas a gente já fazia 30, 40 anos atrás e o nome vai mudando. Mas a gente já fazia. Monitoramento. Né? Eu falo que eu sou da época do monitoramento. Isso. Eu também. Eu vi CPD, né? Então. Apesar de eu ter 41 anos, eu falo CPD, o Célio brinca camada OSI. Os meninos não sabem o que é isso, gente. Não, é verdade. Apesar de eu me achar muito novo, eu comecei com 14. Mas eles não viveram Novell, não viveram CPD, não viveram camada OSI. Não. É ou não é? Você tem que preencher ali na faculdade, preencher ali a documentação, entregava na secretaria, ela digitava tudo e falava, o seu programa deu erro. Aí faltou um ponto. Volta aqui. Volta 10 casos. Mas você sabe que assim, eu acho que monitorar hoje, mais do que nunca, é algo que a gente precisa ter, né? Eu acho que governança, monitoramento, tracking, eu acho que são coisas que hoje, assim, se eu tiver que começar do zero hoje, talvez seja essa a primeira preocupação, é ter tracking e auditoria do que está acontecendo em termos de operação na companhia. Muito bom. E você, Marcos? Eu acho que tem muita coisa para a gente
se a gente for ficar falando aqui, né? Não, já tem mais já um podcast aí tamo agendado, né? A gente já vai ter que pôr uma mesa aqui e chamar os amigos, eu inclusive. acho que a gente precisa, né? Eu acho que acho que a cultura dentro da empresa ela tem que ser pregada de uma forma que traga realmente o benefício para todos, né? Muitas vezes você chega numa empresa, é muito difícil mudar a cultura, né? Porque existe uma raiz, principalmente em empresas antigas, né? Você tem também muitas vezes funcionários antigos também que tem aquela coisa que eu escuto muito, né? A empresa sempre deu certo fazendo isso, por que eu vou mudar, né? Assim, então, a gente precisa muitas vezes trazer muito argumento, trazer muita situação que nos traga esse controle de fazer as mudanças, de trazer o benefício para a empresa, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente é contratado, né, eles esperam justamente isso, né, que a gente venha trazer realmente a experiência e trazer a mudança, trazer a melhoria e não simplesmente manter o que tem hoje. Manter o que tem hoje não precisa da gente lá. Né? Eu acho que esse é o ponto. É isso aí. Pô, bacana. Marcos, aí já pegando, então, aproveitando, falando de orquestração, falando de IA, né? A gente viu isso, inclusive, em alguns eventos que a gente tem ido de CIO. A gente voltou a falar de... né? A gente voltou a falar de RPA, voltamos a falar de iPaaS, voltamos a falar de IA com o IRPA, mas falando de IA agente que toma as ações, eu vi esses dias um CIO falando assim, cara, é o mesmo RPA, só com uma mudança um pouquinho diferente. Mas como que você está vivendo tudo isso nessa questão do mercado de IA e aí trazendo o que o Djalma falou? E como é que a gente demonstra ROI para isso? Né? Qual que é a dificuldade que vocês estão tendo? Sentar com o CFO e falar, cara, o CEO trouxe a ideia, mas eu já tenho isso aqui rodando hoje num RPA, num iPaaS, e eu ainda tenho que pôr IA e trazer isso para um RH, um TI, uma manutenção. Como é que tem sido esse desafio? A gente tem muito assim, eu acho que assim, hoje na empresa, o que a gente está fazendo? Quero criar um projeto de IA generativa, né? O início ao fim, eu não quero que ninguém ponha a mão. Primeira coisa, a gente tem o mapeamento desse processo, a gente sabe o tempo que ele gasta, a gente sabe como ele funciona, a gente tem todo o processo. Puta, eu sei. Bom, se eu sei, eu consigo aí avaliar isso daí. Qual é o meu investimento que eu vou fazer? Meu investimento é X reais que eu vou fazer, X tempo, e eu vou trazer esse benefício. Isso aqui vale a pena eu fazer esse investimento e trazer esse benefício? Pensando. E aí, quando a gente fala em IA generativa, eu estou colocando RPA lá dentro, eu estou colocando, enfim, N processos lá dentro, mas que eu não vou deixar ninguém humano pôr a mão. Eu penso assim, né? Autônomo mesmo. Né? Autônomo mesmo. Quando você fala muitas vezes da IA para o benefício de consumo do seu usuário, é diferente, né? Ele está usando para ele melhorar aqui, ele está usando para ele compilar um processo, gerar um Excel, criar uma apresentação, fazer alguma coisa, que ali é a produtividade dele pessoal, né? Então é uma IA diferente, é um pensamento diferente, né? Que hoje, né, a gente tem a política de olha, as áreas que querem IA para os seus funcionários trabalharem, ela pode ter. Eu acho que tem que ter mesmo. E você tem que ter ela homologada, você tem que ter ela com segurança, você tem que ter ela com gestão. Você tem que ter ela, acho que isso. Agora, quando você pensa em projeto, né, que é isso que a gente está olhando, olha, eu vou trazer os melhores projetos para a gente pensar em IA generativa. E aí você começa, você tem base de dados para ela poder fazer esse trabalho? Não, puxa, então, para aí, esse projeto ele tem que dar um passo para trás. Nesse projeto eu tenho? Não, nesse eu tenho. Então, a gente começa a pensar diferente e a gente leva, né, coisas que são realmente tangíveis, porque muitas vezes você falar em um investimento de X reais, né, como que você vai ter isso daí dentro da cadeia, se ele é tangível ou não? Ele é qualitativo. Né? Qualitativo, eu quero investir no qualitativo, né? Em vez de eu ter ali um desenho, eu vou ter uma pintura mais bonita. Isso traz valor para a empresa? Não sei, tem que ser avaliado. Agora, é diferente eu falar assim, olha, esse processo aqui que eu demorava 2 dias para acontecer, estou fazendo em 10 minutos. Então, esse processo, quanto eu gastava? Eu gastava X reais. 10 minutos, quanto eu gasto? Gasto Y. Volta, eu vou investir para fazer isso aí. Então, acho que essa análise que tem que ser feita, né, eu acho que tem que tomar cuidado, porque hoje IA é uma coisa que está
todo evento que você vai, todo mundo quer te vender IA, todo mundo tem IA, todo mundo fala IA, todo mundo, né? Assim, não existe outro assunto em evento de tecnologia, a não ser IA. Né? Então, todo mundo, agora SAP também com IA, não sei quem com IA, né? Enfim, entendo, acho que realmente algo que todas as empresas vão ter que ter, quem não tem vai ter que ter, e quem tem que tomar cuidado, porque eu também já vi muitos amigos meus falar, puxa, a gente implantou e demos um passo atrás, porque, puxa, estava trazendo problema, estava fazendo coisa errada, estava entregando informação que não devia, estava levando, né? Eu vi um caso aí que eu nem sei o quanto foi divulgado, mas que o cara fez uma avaliação dos seus funcionários e vazou isso daí pela IA e toda a empresa ficou sabendo da avaliação que foi feita, né? Quer dizer, o RH pagou uma conta porque tinha uma IA dentro do processo de avaliação. Né? Quer dizer, eu faço uma avaliação sua e a empresa inteira fica sabendo a sua avaliação que eu fiz. Né? Isso é legal? A gente está falando de número, de valor, mas quanto isso representa para o ambiente dentro da empresa? Eu não faço ideia. Nem sei quanto isso, ainda mais quando você pega uma empresa multinacional, que isso vaza por todos os países, né? Quer dizer, é um negócio preocupante de um lado e do outro lado, porra, se eu posso fazer um processo de 2 dias para 10 minutos, porra, isso é muito bom. Temos que trabalhar para isso acontecer. Mas quando eu estou falando de colocar IA para tudo, né? E IA que pensa para você, que fala para você, que faz para você, temos que tomar cuidado, porque a base de conhecimento sua é muito sólida para ela poder atuar? Não sei, tem que avaliar. O que você hoje carrega para fazer isso daí, ele vai trazer benefício ou não? Né? E aí você começa a ver casos espalhados pelo mundo de problemas de IA. Né? E por quê? Porque entra muito na pilha do chega, temos que implantar IA, temos que pôr. O CEO foi no evento que falou sobre IA e aí ele volta que precisa da IA amanhã. Né? Então, essas coisas a gente tem que pensar muito bem. Né? E assim, eu sou muito a favor, eu uso muito IA, gosto para minha produtividade, né? Então isso me ajuda, mas quando a gente fala de IA generativa, a gente tem que pensar melhor. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. Pô, muito bacana, viu? Muito bacana. E você, Djalma, para a gente fechar aqui, mas ainda temos um último takeaway de vocês. O que você está achando desse negócio? Você falou do ROI do SAP, acho que da IA tá pior ainda, né? Tá mais difícil. E aí, o que você está achando dessa dificuldade? Cara, e você prestando esse serviço de consultoria, o pessoal pergunta, tem o Djalma AI aí nesse serviço? Porque é isso, né? É isso aí. É isso aí, né? É isso aí. Como é que você está lidando com tudo isso? Cara, é ótimo. Você sabe que eu estava ouvindo o Marcos falar e eu estava pensando em várias coisas aí, né? De AI. Eu também. Ele falou, legal. Não, assim, sem querer te cortar, ele falou uma coisa que foi bem interessante, porque foi assim, ele falou, tem 2 IAs, a IA que o cara vai usar do processo e a IA que é para ele usar para o dia a dia dele. E eu concordo 100%. E eu falo isso, é um projeto corporativo, que é o IA do dia a dia, mandar e-mail, escrever, fazer uma apresentação, você matou. E a IA do processo lá, o processo do RH, do onboard, o processo de compras, o processo... matou, eu concordo 100% com você. Isso mas, aí. desculpa, Não, Djalma. perfeitíssimo. É que, inclusive, isso acaba ajudando a gente a medir, em termos de maturidade, onde se encontra a companhia, né? Eu acho que, assim, se você falar de IA, acho que o Marcos trouxe exemplos claros entre IA como instrumento e IA como plataforma, né? IA como um produto ou como um projeto, IA como um portfólio. Então, assim, essas coisas apontam IA preditiva e IA reativa. Então, assim, e aí uma parte que o Marco falou que é muito legal, que é o primeiro nível de maturidade de uma companhia, é quando você busca exatamente o que ele falou, em termos de automação, eficiência para se executar um processo. É a primeira coisa. E aí você busca saving, aí diminui o FTE, e aí faz cálculo de hora. Então, assim, em geral, você passa por aí. Por isso que no começo você falou em RPA. Né? O que está acontecendo hoje é um novo release, na minha opinião, de automação, que não obrigatoriamente é uma IA. Né? Acho que o Marco falou muita coisa legal. Dados estruturados, guardrails, a gente precisa ter governança para saber como essa IA vai rodar, quais são os dados, né, que esse cara vai usar, onde eles estão, como eu controlo. Então, essas são coisas que eu acho que estão num momento que precisam amadurecer. A gente não vai brecar o uso de IA, a gente não está aqui para falar não use, a gente precisa ter uma política sólida, acho que foi uma das coisas que o Marco falou,
né? Tem que ter uma política, tem que ter governança, tem que ter uma ferramenta homologada, a gente tem que saber onde esses dados são, né, armazenados, como eu consulto, como eu respondo, mas mais do que nunca eu acho que IA hoje para mim é assim, eu preciso criar governança, eu preciso criar uma base de informações que seja uma base sólida, verdadeira, eu preciso criar guardrails para que essa IA seja utilizada dentro daquele segmento e daquela especificidade que eu tenho de negócio. E para terminar, eu acho que mais do que nunca eu preciso de inovação sob controle, que acho que foi uma das coisas que o Marcos, né, também tocou. Então, eu preciso inovar todos os aspectos? Não, eu estou usando IA como instrumento? Legal. É dentro do ambiente controlado? Super bem. Agora vamos falar de plataforma de IA e vamos começar a entender os processos da companhia que podem passar por isso. Vale lembrar que a gente fala de, né, 35 anos atrás, o Marcão vai lembrar disso, a gente tinha áreas em grandes multinacionais que a gente chamava de OIM, Organizações e Métodos. Isso faz muito tempo. Eu lembro quando eu comecei meu estágio, era uma área top, que é a área de processo, que ia lá e mapeava o processo ponta a ponta e dizia assim, ó, CPD, na hora de fazer o teu programinha de COBOL 64 para dar no 3090 ou no 4381 da IBM, você vai ter que seguir isso aqui. Então, esse cara de OIM, lá atrás, ele é um cara que hoje, você muda nome, fala de qualquer coisa, mas é um cara que olha processo. Então, assim, para fazer IA funcionar em plataforma do jeito correto, obrigatoriamente você tem que ter um processo reestruturado, obrigatoriamente você vai ter que ter infraestrutura revisada e obrigatoriamente você vai ter que ter uma liderança que apoie. A liderança tem que pensar IA. Volto a dizer, não é simplesmente vou automatizar ou vou ganhar tempo. É você mexer de novo em dado, é mexer em infraestrutura, é mexer em liderança e garantir que a companhia trabalha com base no mindset de IA e não só para fazer otimização de qualquer que seja o processo que você está vendendo. Então, para mim, foi isso que é o meu aprendizado. Senhores, que pena, a gente queria ficar aqui mais tempo, muito legal, a gente já está voltando lá ao CPD, Cobol. Marcos, como é que a gente te acha na internet? Por favor, se você quiser deixar algum recado para o pessoal, mas suas redes sociais, seu LinkedIn, se você quiser compartilhar, por favor. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença, viu, cara? Obrigado pelo convite, obrigado aqui pelo papo fantástico. Prazer, aqui com obrigado. Vocês, aqui acho que muito bom, enriquecedor, né? Porque também mostra um pouco para o pessoal aí o que eles podem, né, não fazer errado, né, tentar fazer coisa certa. Mas assim, quem quiser me acompanhar, tem o LinkedIn, Marcos Pazin, pode me procurar lá, é tranquilo, aceito todo mundo lá, né? Também tem o Instagram, também Marcos Pazin também, tô lá no Instagram. E assim, eu tô hoje, quem precisar de apoio, de ajuda, muitos amigos aí pedem hoje, né? A comunidade é muito grande, então sempre que eu posso, que sobra tempo, na verdade, né? Porque muitas vezes a gente não consegue ter tempo, a gente está ajudando, a gente está dividindo experiência e ajudo muito meus amigos aí. Eu acho que isso é um papel que todo mundo, principalmente o pessoal que tem essa experiência, acho que tem que compartilhar um pouco e tem que levar isso daí, porque a gente vê muitas vezes o pessoal errando em coisas básicas, né? E eu falo muitas vezes assim, fazer o básico bem feito é o começo de tudo, né? Então, eu acho que quando vocês forem pensar, pense sempre assim, MVP, usa essa regra que dá certo. Muito bom, gostei demais. Djalma, por favor, suas redes sociais para a gente encerrar. Não, obrigado. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Prazer, espero vê-los de novo aqui, viu? A gente vai ter que continuar esse bate-papo aí, meu. A gente veio aqui faz uma rodada. É um prazerzaço estar aqui. Vamos sim. Cara, Djalma Carvalho é o meu LinkedIn, né? Fica aí para vocês da audiência, é um prazer conectar. Eu atualmente estou trabalhando para a Beta também, prestando serviço de consultoria, assim como também assumindo uma posição de diretoria de operações. A Beta GP, né, é uma empresa que vende serviços de tecnologia. Se precisar de alguma coisa de TI, por gentileza, a gente está lá. E se precisar de alguma coisa de advisory, né, acho que o Marco falou uma coisa muito legal. Nós já estamos num momento de legado. Acho que essa é uma palavra que pesa bastante para a gente nesse momento de vida, né? A gente construiu um legado, a gente precisa continuar construindo e compartilhar o que, graças a Deus, a gente foi abençoado por receber. Que a gente possa fazer isso com a audiência e com vocês. Se Deus quiser, um novo convite, né, Marcão? Exatamente. A gente vem aí de novo. Bora. Putz, gostei demais. Pessoal, é isso. Esse foi mais um episódio do The Blue Reset.
Eu vejo vocês no YouTube, então se você ainda não é inscrito, se inscreve, assina aqui a nossa playlist, estamos nas demais plataformas, Spotify, Apple, e é isso, não esquece LinkedIn da Desk Manager, Instagram, foi muito bom estar com esses caras aqui, te vejo no próximo episódio, valeu, até mais, tchau, tchau. This is the Blue Reset.